Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez. E já iniciar a nossa conversa aqui, eu já começo te interpelando como eu interpelei todos os outros entrevistados aqui, né, nas nossas conversas. Por que tu escolheste estudar História? O que te fez ingressar num curso de História e seguir, né, com os teus estudos? Isso aí foi o prestígio, né? Prestígio historiador. Brincadeiras à parte, Arthur, eu na verdade, né, eu sempre comento com meus alunos que eu acabei, né, alterando várias vezes o meu curso, a minha graduação. Eu iniciei na informática, depois eu fui fazer publicidade e propaganda, caí nas ciências sociais e depois acabei observando, né, fui aprovado também na FURG na história, e acabei gostando do curso e sempre tive interesse na sala de aula. Então, eu sempre gostei de história, mas o meu interesse maior sempre foi a sala de aula. Sempre achei o espaço de sala de aula muito bacana, né? Uma relação boa com os alunos, um espaço democrático, sempre me chamou bastante atenção. Então, o que me atraiu primeiramente, né, ao curso, à história, foi a sala de aula. Uhum. Que bom, né? Que bom que tu tá conseguindo conquistar isso, né? Sendo professor hoje, né? Mas, e dentro da FURG, né? Tu foste estudar na FURG, como é que se deu essa aproximação com o tema da cultura pop para ti? Ou tu já entraste na história com esse objetivo? Não, vou pesquisar cultura pop porque eu gosto disso e eu acredito que há espaço. Como é que foi essa transição ou esse processo para ti até tu chegares nas pesquisas que tu faz hoje de cultura pop? Perfeito. Eu acho que, como todo estudante, né, no início da graduação, a gente se encontra bem perdido, né? Então, na verdade, eu tive essa aproximação mais clara, né, ao longo do curso, né, e como eu costumo brincar também, né, foi uma forma de trabalhar e ler gibi ao mesmo tempo, né? Então, sempre foi bastante atrativo. Então, eu consegui observar essa relação era possível. Os professores da FURG, né, a Júlia, que me orientou, a Gisele, que também trabalhava lá, o Aristeu, sempre foram professores, né, que se mostravam muito abertos a esse tipo de análise de fontes que até eu já questiono um pouco isso, né, mas na época eram consideradas mais heterodoxas. Hoje em dia eu acho que, né, já há um espaço muito grande para esse tipo de mídia, né, eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais espaço. Mas isso foi aos poucos, foi amadurecendo. Eu sempre gostei do universo, né, da cultura pop e unir essas duas coisas, unir o trabalho a um hobby eu fui muito feliz com isso, assim, acho que isso me rendeu bons frutos. Eu sou bem feliz com o meu trabalho, né, e como eu falei, né, eu consigo continuar lendo gibi, isso é muito bom, sem ser considerado uma criança, né, brincadeira, isso é brincadeira. Não, mas e pior que o que tu tá comentando é muito sério, né? Uhum. Que existe, apesar de muitos programas, né, de graduação e pós-graduação se abrirem para trabalhar com fontes antes consideradas heterodoxas, né, isso ainda é algo muito novo, principalmente para áreas mais cânones, né, áreas que têm uma certa tradição já de pesquisa, né, sobretudo filosofia, ciências sociais, história, geografia e etc. Quando tu rompe alguns paradigmas, nós encontramos grandes resistências, né? O que é diferente, como tu mesmo disseste, tu tivesse aí um percurso, né, na área da publicidade. Trabalhar com essas fontes em publicidade é tranquilo, Perfeito. né? Consegue trabalhar muito tranquilamente. Ou na área da pedagogia, isso já é batido. Falar de história em quadrinhos, né? Mas é interessante trazer isso para esse campo que nós estamos pesquisando hoje, né, nas áreas das humanas, em específico da história. E que bom que tu tiveste isso com esses professores, né? Agora, aproveitando, né, já falando da tua graduação, né, o teu trabalho de conclusão, vamos lá.
Só um pontinho ali, Arthur. Eu concordo, né, que existem áreas onde há uma resistência um pouco maior, sei lá, um programa de pós-graduação um pouco mais conservador, mas vamos analisar o número de programas de pós-graduação de professores que existem no Brasil. São muitos. Tá? Então, eu acho assim, se tu quer estudar aquele objeto, tá? Ah, mas, sei lá, a UFPEL ela não foi tão receptiva à minha pesquisa. Tá, beleza, mas só tem a UFPEL? Não, eu posso ir para a FURG, eu posso ir para a URGS, eu posso ir para a USP. Então, eu acho que sempre há abertura, né? Eu acho que a gente só precisa, né, investir e não desistir, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Isso é verdade, né? E claro que até a ideia, né, de um universo maior, né, de programas que acabam trabalhando com temas diversificados vão influenciando outros PPGs e uma hora chega na tua região. Se tu não tem a possibilidade de sair da tua região, né, pensando, né? Que seria ruim, né? De dizer, não, tem como pesquisar em São Paulo. Pô, mas eu moro em Pelotas, não tenho grana para ir para São Paulo, cara. Né? Mas vai influenciando, e com a medida que os trabalhos vão aparecendo, melhor ainda, né? No teu trabalho de conclusão, cara, o título foi, me corrija se estiver errado, pelo menos, né, foi o que eu consegui a investigar nas minhas pesquisas aqui. Liberdade crítica ao totalitarismo na Inglaterra da década de 1980, em V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, um estudo de caso. Perfeito, isso aí. Tchê, olha, só pelo tema, primeiro, só pelo título, né, já é uma imensidão de coisas que tu trabalhas aqui, né? Foi orientado pela professora Júlia, né, Júlia Silveira, isso. Da FURG. Ainda que tratando de um TCC, né, tu defende aí a teoria dessa relação entre o contexto e produção, tá no teu título ali, né, o caso da liberdade e a crítica ao totalitarismo na Inglaterra a partir dessa obra. Isso. Né? Então, tu pega a obra como se fosse uma produção contextualizada, né, ao meu entendimento, né? Tu acredita que há aí uma relação entre contexto e produção, sobretudo produção midiática, tá? Qual é essa tua fundamentação para defender isso? Da onde tu tiras esse teu insight para trabalhar? Tá, perfeito. Então, assim, antes de mais nada, a pesquisa do TCC, né, como tu falou, uma pesquisa bem inicial, e ela foi, até certo ponto, importante, né, porque, bom, foi o amadurecimento começou ali e tal, e eu tentei basicamente, né, eu lembro que na época, isso também existe na academia, eu estava falando com o Mário, que está acompanhando a gente aí também, ontem ainda sobre isso. Eu comecei a minha pesquisa com a metodologia que é análise de conteúdo da Laurence Bardan, né? Então, já que tu estava trabalhando com uma fonte que era bem heterodoxa, né, uma história em quadrinhos, tu tinha que tentar fazer alguma coisa que parecesse científica, né? Então, é sério, é bem assim mesmo. Pelo menos foi comigo, né? Então, eu peguei, né, eu selecionei vários temas, totalitarismo, referências ao anarquismo, então grandes temas centrais, e eu fui quantificando quando essas coisas apareciam na obra. Gerei gráficos, né, ficou uma pesquisa com tabelas, ficou bem científico, né, isso é engraçado. Mas foi importante até, né, para mostrar que aqueles temas estavam bem presentes ali, bem marcados. E com relação a essa pesquisa, essa relação com o contexto, né, como eu defendi no mestrado, eu vou falar depois um pouquinho do V, eu sempre tentei observar como os autores constroem aquela determinada realidade, né? Então, a partir da visão dos autores, né, como o Alan Moore e o David Lloyd construíram a Inglaterra da década de 80, entende? Então, é a representação deles do contexto, é a intencionalidade deles do contexto. E foi importantíssimo também porque a pesquisa mesmo, ela ainda tendo vários problemas, nossa, eu
eu estava ontem falando com o Mário, né, sobre isso, né, e a gente comentando que seria muito difícil ler o TCC. Eu não quero ler meu TCC nunca mais. No final, né, é complicado isso, né, até pela... como tu já começaste falando, né, sobre o tema da cultura pop, até ele se consolidar e ser naturalizado dentro do ambiente, você tem que ir tateando, né? É quase que passos de tartaruga, né? Então a gente não sabe muito bem até onde pode, qual tipo de linguagem pode, se determinado autor vai ser bem aceito ou não, né? Porque nós vamos ter alguns autores da própria área que a gente força a barra para tentar encaixar eles nas leituras às vezes, mas outros que estão pesquisando, mas que vêm de áreas diversas, né? E fica complicado, né? E aí tu tenta dar um caráter cientificista. Muito. Foi importante. Cara, que fantástico. Eu sei, né, que um dos autores de grande prestígio da tua leitura, inclusive tu foste um dos caras que me recomendou bastante a leitura dele, né, que é o Hayden White, né, e ele é um autor muito presente nos teus trabalhos, né, em especial na tua dissertação, né. Hayden White, né, o que dizer de Hayden White? Ele sendo um dos seus autores de referência, né, a gente sabe, né, quem conhece aí a área da história, quem já pesquisa, quem gosta, né, sabe que o Hayden White marcou, né, estabeleceu uma espécie de marco nas teorias da história, né, visto o posicionamento dele, que flertava ali com a ideia de que a escrita da história se relaciona com questões que vão além, né, dessa descrição da concretude, né, do observar o passado, buscar documentação e trazer essa documentação como se fosse um retrato da verdade, né? E questiona isso e tua concepção. O que mais influenciaria na escrita da história, tá? E quais as consequências disso, visto que tu, pensando na questão de vingança mesmo, né? A história em quadrinhos, tu pegaste ali o V de Vingança, tu já deixaste bem claro, é uma representação de um determinado momento que estava acontecendo, um determinado contexto histórico, né, por dois ali, né, cada um em sua linha, o Alan Moore e o David Lloyd. Apresentado de uma maneira alegórica, né, com uma figura, né, da fantasia ali, um V, e todo um cenário também construído, mas, mesmo assim, o seu conteúdo tem relação direta com o que estava ocorrendo. E aí, como é que tu faz essa relação, essa proximidade? Tá, perfeito. Antes de mais nada, então, não se preocupe, eu não vou falar mal do Hayden White, ele é provavelmente o meu teórico da história e historiador preferido. E ele foi muito demonizado, né, no decorrer de décadas aí, principalmente por leituras muito mal feitas do trabalho dele. Né, eu lembro de que durante muito tempo a principal frase... Vou botar uma plaquinha aqui, momento polêmica, ó. Eu lembro que durante muito tempo a principal frase, né, que os indivíduos que atacavam o White usavam era uma frase que me fugiu o texto que tá, mas ela que é a história, all stories are fictions, né? Todas as histórias são ficções. E aí eles falavam, ele tá querendo acabar com a história, né? Mas na verdade o White ele simplesmente tentava chamar atenção para o fato de que outras formas de narrativa também operam através da linguagem, né, e também podem representar determinados passados e não colocar hierarquia entre as fontes, né? Então, assim como, né, uma obra da literatura pode representar o passado de uma forma, né, com pretensão à verdade, fidedigna, com pesquisa, o historiador também faz, né? Não é necessário sempre que o historiador retire as verdades, né, de uma obra da literatura, né? O literato também pode fazer isso muito bem, desde que ele seja ético, comprometido, né? Então, o número de pessoas que fizeram uma leitura negativa do White sempre foi gigantesca.
E nós passamos muito tempo, né, nos programas, nos cursos de história, nos programas de pós-graduação em história, lendo esses indivíduos que faziam essas leituras negativas do White. E no mestrado, eu acho que eu tive sorte em dois pontos, né? Eu sempre fui muito curioso com o fato de baterem tanto em cima dele, né? E eu fiquei curioso com relação a isso. E eu e um outro colega, que é o Rodrigo Pinoff, né? A gente começou a ler um pouquinho, né? O Rodrigo fez o mestrado com a gente aqui na UFPEL também. E a gente começou a ler um pouquinho mais o White, começou a entender um pouquinho melhor. Só que a maior parte das leituras do White, né, dos textos, ainda estavam em inglês, né? Então era muito mais difícil. Outro ponto, então, né, os nossos programas de pós-graduação, né, de graduação, né, e de pós-graduação, a gente precisa começar a ler mais inglês. E a gente foi atrás disso, e bem naquele ano, né, o Arthur, que hoje é meu orientador na URGS, ele ingressou na UFPEL, né? Durante um tempo ele foi professor ali da UFPEL, e aí a gente teve um contato com uma pessoa que já tinha uma leitura, né, mais aprofundada do White. E aí deu para conhecer muito melhor, né, esse autor, e deu para... Nossa, hoje em dia eu defendo o White assim, acima de tudo, né? Foi bem triste assim, o fato dele ter falecido recentemente. E só para comentar uma coisa, né? Só vou falar bem do White, não falando nada de mal, só falo bem dele. O Mário, né? O Mário, vocês devem saber, não sei se já participou aqui do ciclo. E o Mário, o Mário e eu, a gente trabalha junto e faz uns, acho que 2 ou 3 anos, eu não lembro bem a data. Mas o Mário enviou um e-mail, né, para o Hayden White pedindo para a gente fazer a tradução de um artigo dele que é o Practical Past, o passado prático. E o White ele respondeu em 2 dias, certo? Dizendo que a gente poderia fazer a tradução do artigo e sem nenhum tipo de custo. Em poucos dias ele respondeu para o Mário. Aí o Mário, né, falou comigo, Felipe, vamos fazer. A gente falou com o Arthur e a gente fez a tradução desse artigo, que é um artigo importantíssimo, né? E agora ele está traduzido para português. Só para salientar isso, né? O Hayden White nos respondeu o Mário, né? Acadêmicos de história, né? Brasileiros, em poucos dias. Ele é um autor que tem que ser, né, muito mais lido. O Mário já colocou a tradução ali. E ele é um autor bem importante. Com relação à tua pergunta, Arthur, o que mais influencia na escrita da história, né? Eu acho que já que o passado, né, na sua totalidade, né, ele é algo impossível de ser alcançado e a gente seleciona apenas aspectos desse passado e constrói uma narrativa através da linguagem, a leitura que eu faço, né, disso é que o que mais... a coisa mais importante é justamente a intencionalidade do autor, é a intenção do autor. Já que a gente não consegue calçar tudo, né, eu vou pegar os aspectos, né, que eu considero mais relevantes, aí eu chamo atenção para esse artigo do White, que é o The Practical Past, que é isso, é tentar tornar um passado prático, criar uma narrativa prática para a construção de um presente e de um futuro melhor, certo? Então, a história por si só, ela pode, muitas vezes, não ter uma grande serventia, mas se a gente selecionar determinados aspectos que nos ajudem a construir um presente e um futuro melhor, a gente vai ter uma história prática e atuante, né? Então, eu acho que a intencionalidade do autor, ela é muito importante nessa operação aí. Acho que respondi. E esse daí eu acho que é a maior polêmica, né? Porque é o grande ponto de divergência aí entre muitos historiadores e escolas da história, inclusive, né? Porque se tratar de documentos e perceber que a pessoa que está lendo, a pessoa que está buscando o passado, ele está influenciando seu objeto, né? Isso daí é perceber que essa pessoa ela não está acima do bem e do mal, ou está além de qualquer juízo, ela está selecionando, sim, ela está fazendo juízos, inclusive, sobre o que está sendo lido, o que está sendo abordado, e vai reproduzir isso, seja num artigo, num livro, numa obra, escolhendo palavras, escolhendo maneiras de posicionar determinados personagens e etc., você constrói uma narrativa usando elementos concretos, mas esses elementos eles só se fazem presentes a partir de uma narrativa.
Sim. E para mim isso que é o que mais ressalto no Hayden White e outros autores que vêm, né, na sequência também, reforçando isso, né? Inclusive você. Depois tu publicou um livro, tu também é autor, então tá aí, é referência. Mas ainda em Hayden White, nesse sentido que eu estava comentando agora contigo, que a gente está conversando aqui, se a escrita da história, né, ela acaba sendo influenciada, direto ou indiretamente, por se tratar de pessoas que estão lendo, né, um determinado período, seja o seu período presente, um evento presente, né, ou um evento do passado, direto ou indiretamente, eu estou influenciando, né? Eu estou ali porque eu sou a pessoa que está investigando esse passado ou esse contexto, né? E nós vamos ter uma situação aí conflitante, né? Porque eu sou fruto de um contexto. Eu, enquanto pesquisador, eu, enquanto autor, eu sou fruto de um contexto, e o meu contexto vai conflitar com outros contextos. Né? Por isso que quando eu falo de influenciar, eu falo direto ou indiretamente, porque pode ter uma intenção ou pode não ter, mas indiretamente eu sou alguém e nas minhas melhores intenções podem estar escondidas intenções. Sim. Né? Nesse sentido, a produção midiática, né, já saindo do acadêmico, mas indo para algo mais independente, como a produção da mídia, que ela não tem uma necessidade de responder a uma rigidez formal da academia, por exemplo, ela também seria influenciada pelo mesmo processo? Eu acho que parece similar. Eu acho que sim, cara. Eu gosto muito. Existem duas coisas que meio que, né, claro, estou sempre lendo, né, estudando, mas eu gosto da ideia do passado como terreno em disputa. Né? Nós temos passado, né, como eu já mencionei, ele é inalcançável, e nós temos várias narrativas disputando espaço. Essas narrativas podem ser historiográficas, elas podem ser da cultura da mídia, elas podem ser, né, os mais diversos tipos de narrativas, né, que a gente quiser enumerar aí. E esse espaço está sendo disputado. Né? Então, cabe aos historiadores e intelectuais ligados à criação de narrativas sobre o passado se utilizarem de uma forma, né, como eu falei, prática, ou eu também gosto de falar, né, o termo ético. Né? Então, isso não cabe apenas à historiografia pensar em uma narrativa ética sobre o passado, mas cabe também, né, às produções de cultura, né, que tem aí muita verba e que atingem muita gente, também pensar em uma relação ética com o passado. Né? Então, eu acho que sim, a essa relação, a gente sempre tem que pensar que o passado está em disputa, a gente está vendo isso aí no jornal toda hora, né? No jornal, na mídia, a gente está vendo que o passado ligado ao Brasil, à escravidão, à ditadura, ele está em disputa e a gente precisa, né, lutar por uma versão ética do passado, uma versão prática. Acho que todo mundo é influenciado, mas a gente pode optar, e a gente pode optar pela versão ética. Perfeito, perfeito, olha, muito bom. Nesse sentido, tá? Então, corroborando com a tua ideia, eu vou tentar, vou mostrar o que eu entendi aqui e vamos ver se confere aí com a tua. Olha, a Dani já polemizando aqui, eu vou colocar aqui no fundo, aqui, polêmica piscando só, né? A versão ética vende. Eu vou até usar a frase da Dani, assim, a versão ética vende. Mas, enfim, dentro dessa ideia, então, de que o contexto influencia as produções, independente delas serem acadêmicas ou não, ou ter esse compromisso de pesquisa, investigação, o que não garante, né, que essa representação seja ética, né? Não garante. Então, nós temos uma lógica aqui, que entende o contexto como uma espécie de influenciador da produção, sendo possível observar, né, uma obra midiática e fazer o movimento inverso. Observar ela e, a partir dela, em dada medida, claro,
né, com trabalho de pesquisa, investigação, e aí de sensibilidade do próprio investigador, claro, né, encontrar ali características que referenciem ao seu contexto, ou ao contexto que ela está abordando, se é possível. Eu acabei me perdendo um pouco na tua pergunta. Mas seria possível a partir do objeto, de um objeto cultural, como o caso do V de Vingança. Tu pegares o V de Vingança e a partir do V de Vingança tu conseguiste fazer um movimento inverso e chegar até as questões que influenciaram a sua criação ou a sua produção? Eu acho que sim, né? Depois eu vou mostrar algumas imagens e falar um pouco mais disso, mas o V, no caso, né, ele está totalmente, né, permeado pelo contexto da Inglaterra da década de 80. Só que eles também vão fazer seleções, né? Eles estão dentro daquele contexto, mas eles vão selecionar aspectos que eles querem mostrar na narrativa deles. Perfeito, perfeito. Então, e aí eu só te convido, então, vamos falar da tua dissertação, por favor. Beleza. Falar da dissertação. A tua dissertação é essa que está aqui agora no slide que o pessoal está assistindo aqui, né? A construção histórica na graphic novel V for Vendetta, aspectos políticos, sociais e culturais na Inglaterra, na 1982 a 1988, foi o período de publicação de todos os volumes, né, do V, né? Isso. Aqui hoje, né, encontrado encadernado, né? Acho que nem se encontra ela em separado em volumes, mas, né? Como eu já havia dito no início, né, o trabalho foi orientado pela professora Larissa Patron, né, foi na UFPEL. E, Felipe, do que trata a tua dissertação? Perfeito. Então, né, eu gosto muito do resultado que eu tive, né, acho que foi muito devido à orientação da Larissa. Acho que foi bem importante, a banca ajudou muito também, o Aristeu, o Arthur. Mas em linhas gerais, né, o V de Vingança, então publicado de 1982 a 1988, em 88 ele foi finalizado já pela DC Comics. Ele trabalha com o conceito de distopia, né, ou seja, é uma versão extremamente pessimista do futuro da humanidade. Então, depois de uma terceira guerra mundial, com ampla utilização de armas nucleares, né, a Inglaterra, que é o pano de fundo de toda na Inglaterra, que é o pano de fundo de toda a narrativa, acaba ascendendo ao poder, né, um partido, né, extremamente autoritário, com lideranças autoritárias, e uma figura mascarada, emblemática, que é o V, né, vai se revoltar contra, né, vai tentar, né, iniciar uma revolução, né, contra esse regime autoritário. Esse regime autoritário vai apresentar várias características, como, por exemplo, criação de campos de concentração, repressão a minorias, e como os autores deixam bem claro, né, eles tinham o objetivo, né, de escrever sobre o presente deles. Então, eu vou tentando mostrar como o Alan Moore e o David Lloyd, né, eles construíram, através dessa representação, dessa metáfora, certo, a realidade deles. Né? Então, eles vão meio que tentando avisar, né, se a situação continuar dessa forma, esses são os rumos que a Inglaterra pode vir a tomar. Então, eu separei aqui para vocês alguns slides, assim, só para, né, não vai ser algo muito longo. Eu dividi eu até aconselho, assim, não leiam a dissertação, leiam o e-book, que ele está mais completo, está com foi feita uma revisão, né, foi feita uma, sei lá, 10ª revisão ali, né, para a publicação do e-book. Ele está com uma escrita, eu gostei mais, né, tá mais bonito também. Mas o livro está dividido em 2 partes. Na primeira eu faço um apanhado geral, né, da Inglaterra da década de 80, falando de neoliberalismo, falando de economia, falando da política, falando da Thatcher, falando de aspectos culturais do período. E na segunda parte, que é o objetivo da minha análise, é sempre pensar como os autores construíram a realidade deles. Né? Então, é essa representação da década de 80 presente no V de Vingança, né, no V for Vendetta. Então está dividido dessa forma. Eu separei aqui só algumas imagens aqui, só os fundamentos teóricos, né, que eu acho que são bem importantes. Primeiro, eu ainda não abandonei, né, eu gosto muito do conceito de representação. Tem outros autores também bem importantes,
conceito de representação ele é sempre, né, é sempre uma ferramenta muito boa, né, para analisar quadrinhos, para analisar games, para analisar filmes. Ele tem me servido muito bem, né, nessa caminhada acadêmica. E tem um outro conceito também que eu sempre cito, porque na verdade foi uma inovação da minha dissertação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito da Linda Hutton, que é uma autora que ela foi influenciada pelos escritos do White, que ela cria o conceito de metaficção historiográfica, né? E isso foi bem importante, foi até engraçado, né? Porque eu sempre falei, né, que eu pesquisava, né, histórias em quadrinhos. Depois que eu descobri esse conceito, né, eu falei, né, que eu estava pesquisando metaficções historiográficas. Isso é muito mais bonito, parece muito mais inteligente, né? Então, o que são essas metaficções historiográficas? São obras da literatura, construções narrativas que possuem uma pretensão a uma verdade histórica, né? Então, por exemplo, aqui eu até selecionei o V de Vingança. Eu defendo que ele é uma metaficção historiográfica, porque foi feita uma ampla pesquisa, uma análise de mundo, né, tentando construir, né, aquele passado, né, em que eles se encontravam. O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, certo? Uma obra belíssima, também que opera em um formato diferente, mas tem pretensão à verdade. Esse outro livro aqui eu adoro também, que é um exemplo, que é o Ragtime, do Doctorow, que a Linda Hutton acaba utilizando, segue na mesma tendência, né? São obras que operam em um tipo narrativo diferente, sem as amarras acadêmicas, mas que tem pretensão a uma verdade histórica, né? Então, esse conceito ele sempre me foi bem importante, e eu acho que ele se encaixa muito bem em várias pesquisas, aí eu faço questão de falar sobre ele. E o último conceito que eu utilizo é o conceito de passado prático, que eu já mencionei, que é essa ideia de tentar avisar sobre a possibilidade de um futuro no desolador, de um futuro sombrio. E esses autores, eles são sempre muito atuantes nesse tipo de causa, né? Eles sempre foram ligados a esse tipo de temática, eles se preocupam com minorias. Então, há sempre uma tentativa, né, de mostrar, ó, a situação é perigosa, a situação é tensa, vocês precisam se preocupar. Então, é sempre uma história bastante ativa e prática nesse sentido. Só passar para o outro slide. Não está passando o slide. Aí deu. Aí. Perfeito. Aí agora que só vou analisar algumas imagenzinhas. Essa imagem que não é nem do V, é do Watchmen, né, uma outra publicação, né, da década de 80 também, do Alan Moore. E só para mostrar que a gente está trabalhando, então, com um contexto, né, de Guerra Fria, né? Então há esse medo, né, de uma possibilidade de uma nova guerra, de uma terceira guerra mundial, e isso fica muito claro nas histórias em quadrinhos, né? Acho que nessa relação que tu estava tentando, né, que a gente estava tentando conversar, Arthur, que é isso, há a influência do contexto, mas também é uma tentativa de aviso sobre a possibilidade daquilo vir a acontecer, né? Então, tu tá influenciado pelo constante investimento em armamento nuclear, mas eles também estão avisando, ó, que a situação é tensa, né? Vamos tomar cuidado. E isso está presente tanto no V, né, no sentido de que a história começa depois de uma terceira guerra mundial, e em várias outras histórias em quadrinho. E nesse capítulo que eu discuto o exterminismo, né, essa ideia aí, né, da possibilidade, né, do fim da humanidade, eu pego dois autores, né, que são autores bem importantes, que todo mundo conhece da graduação, o Thompson e o Hobsbawm, e eu começo a observar o posicionamento deles nas publicações da New Left Review. Então eu peguei como o Thompson e como o Hobsbawm estavam se posicionando frente a essa temática do temor nuclear. E isso foi muito legal, assim, porque o Thompson, né, ele é um autor que ele é rechaçado por alguns marxistas, porque nesse período ele começa meio que a abandonar, né, a noção de classe e o marxismo para defender uma noção de humanidade. Aí ele tem um artigo lá que muita gente odeia, mas que eu acho bem interessante, é que ele fala, né, de uma noção de, a gente precisa defender a humanidade, vamos deixar a classe um pouco de lado, né, agora a preocupação é com todos, né, porque ele realmente observava, né, a possibilidade, né, de um inverno nuclear, né, essa ideia, né, do exterminismo, né.
Enquanto que o Hobsbawm, em artigos publicados no mesmo período, o Hobsbawm dizia o seguinte: olha, a situação é complicada, mas o mundo não vai acabar. Não vai ser por um apertar de um botão que as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, vão se bombardear. As coisas não funcionam dessa forma. Então, né, eu acabei comparando mais o trabalho do Thompson em tentar avisar, né, do quão perigosa estava aquela situação, né, uma história mais prática, uma história mais atuante. Ele se envolve em movimento pacifista, ele começa, né, a lidar muito mais com as massas, com a população, enquanto que o Hobson é meio que um acadêmico, parece estar sempre na academia ali. Então, o Thompson, né, ele fica muito mais próximo, né, do V de Vingança, do Watchmen, né, isso é uma leitura minha, né, pode ser polêmica, né, até acho que é, né, mas eu vejo o Thompson nesse período muito mais atuante em prol, né, da construção de um futuro, né, porque naquele momento que eles estavam se encontrando, talvez esse futuro não existisse. Então, acho que isso foi bem interessante. Essa outra aqui. Aqui, ó, só para deixar bem claro, né, essa minha ideia de como os autores construíram, né, ou tentaram construir eles tinham a intencionalidade de falar sobre aquele determinado presente que eles estavam vivendo. Só uma citaçãozinha aqui, né, deles. Ó, além do mais, uma vez que nós dois partilhávamos do mesmo pessimismo político, o futuro nos parecia soturno, desolador e solitário, o que nos garantia um conveniente antagonista político contra o qual nosso herói se bateria. Então, eles deixam bem claro que eles estão escrevendo sobre aquele presente. Tá? Uhum. Outra citação ali, ó, que queriam escrever sobre esse triste presente, né? Só para deixar bem claro, né, essa lógica. Aqui, 2 pontos importantes, né, e a gente vai pegando, né, esses reflexos do contexto e as intencionalidades dos autores também. Quando eu comecei a minha pesquisa no V e eu comecei a observar a presença das câmeras de vídeo, né, na narrativa, no primeiro momento eu pensei assim, ó, isso aqui é uma clara influência da literatura do George Orwell, do 1984, ele só está citando. Depois que eu comecei a estudar mais o contexto da Inglaterra da década de 80, eu descobri que a partir da década de 60, a Inglaterra já era o país com o maior número de câmeras de vídeo da Europa, certo? E isso só aumentou na década de 80. Então, ele sim, né, é algo muito característico do Alan Moore, que é essa ideia, né, de inserir referências da literatura, mas ele estava falando do presente dele, sabe? Ele estava falando que o monitoramento está cada vez mais constante, né? Então há essa importância. Além disso, né, eles fazem várias referências ao aumento do autoritarismo e do conservadorismo que é muito presente na figura da Margaret Thatcher, certo? Se a gente pegar e der uma lida, a gente vai ver, né, se eu li, né, não tô falando como, né, a gente vai ver as cartas da Margaret Thatcher para o Pinochet, certo? A gente vai ver as cartas da Margaret Thatcher falando que, se fossem possíveis, ela gostaria de fazer a mesma coisa que o Pinochet estava fazendo no Chile, ela gostaria de fazer na Inglaterra, só que ela não conseguia porque a Inglaterra não dá para fazer na Inglaterra, né? É evidente. Uhum. Né? Então eles vão tentando avisar sobre o perigo, né, dessas figuras, né? É evidente, né, que eles tornam a metáfora mais forte, né? Eles tentam deixar aquilo mais claro, né? Eles estão esfregando aquilo na tua cara. Ó, olha o que pode acontecer. Uhum. E eu gosto daquela imagem ali da câmera. Inclusive, eu já usei em um trabalho de pesquisa que eu fiz sobre o V de Vingança, muitos anos atrás. E essa relação da câmera, né, da vigilância e proteção, desse intercambiamento, né, entre esses conceitos tão divergentes, né, assim, ó, eu estou te vigiando, mas é para te proteger. Exato. O preço que você paga lembra muito o Thomas Hobbes, lá no Leviatã, né, aquela obra clássica dele lá. Uhum. Ele fala assim, ó, você abre mão da liberdade em nome da proteção de viver em uma sociedade estruturada, equilibrada, com regras e normas, né? Perfeito. Mas até onde essa liberdade pode ser invadida, né? Uhum. E o V de Vingança deixa isso muito claro, né? Muito. A vigilância constante, né, do cidadão. Continua aí, não quero te atrapalhar, imagina. Não, tá perfeito. Só mais um exemplo, né? Para quem já leu o V, vocês
vão acabar reparando, né, que existem em vários momentos ele acaba mostrando a violência policial contra manifestantes, né, e na década de 80, durante, né, o governo Thatcher, a gente vai ter um número gigantesco, certo, de conflitos entre policiais e manifestantes, né, então eles vão novamente, né, tentando representar isso aí na graphic novel. Falando aqui de um aspecto do protagonista, né, que eu gosto muito, isso é uma coisa muito boa, eu acho que é sempre importante a gente gostar muito da nossa fonte, eu adoro ver, né, é uma das minhas graphic novels preferidas, e o V, ele é uma figura emblemática, ele é uma figura interessante de ser analisada, porque ele é aquela ideia daquele símbolo, né, eles não deixam claro, certo, o que o V seria, em nenhum momento eles deixam esse tipo de leitura clara, é meio que o leitor, né, vai significando o V, essa ideia da máscara. E é muito interessante a dualidade que eles criam entre o V, né, e o regime autoritário. Enquanto que o V, né, ele representa a razão, a racionalidade, a ciência, certo? Ali vocês estão observando aí, isso é um recorte da Shadow Gallery, que é o local onde o V se esconde, e ela é toda cheia, né, de quadros da cultura ocidental, cheia de livros, né? Então ele representa a razão contra o obscuro, certo? Contra o temível. E a gente sabe que isso aí é característico de qualquer líder autoritário, certo? Líderes autoritários não gostam de ciência, líderes autoritários não gostam de racionalidade, não gostam de reflexão, certo? Então é por isso eu sempre saliento, né? É uma obra muito importante para se ler, né? Hoje, para se ler sempre. Continuando. Outro elemento bem interessante que eles acabam colocando na narrativa é a presença, né, de locais arquitetônicos, estátuas, em que o V, né, ele vai destruir esses elementos, que são elementos de identificação do cenário, né, londrino, e eles vão tentando, né, criar essa identificação com o leitor. Destruição do parlamento. Pensando só, fazendo uma comparação para quem não leu, né? Acredito que pelo menos o filme deve ter visto, apesar de ter muitas, né, mudanças, principalmente de tom, né, da obra, mas também mídias diferentes, né, narrativas diferentes, contextos também diferentes, né? Porque o filme ele parece que atualiza, né, o V, né, para a década já de 2000 ali, não lembro exatamente qual foi o ano preciso, mas a destruição dos símbolos nacionais, isso é algo muito forte, né, o que fica no final do filme, né, spoiler, né, para quem não viu, desculpe, né, a destruição do parlamento é muito mais simbólico, no V, no quadrinho do V, ele é um dos primeiros símbolos a ser destruído, né, o parlamento é o início de tudo, né, que é um dos símbolos mais fortes para a Inglaterra, né? Sim. E o que faz ele, claro, entrar na categoria do terrorista, né? E tem esse jogo, né? Ele é o herói, mas ele é um herói terrorista, ele seria um anti-herói, o que ele é? Esse personagem. Mas, enfim, continua, que tá ótimo aí. Eu até, a gente falando sobre isso, a destruição, a gente está vivendo um momento de reflexão, né, com relação às estátuas, né, e é bem interessante, pensei isso agora, né, é muito bacana essa parte, né, do V, né, porque, bom, ele está trabalhando na narrativa de um regime autoritário, e nessa parte da graphic novel, ele faz toda a construção narrativa é muito bonita, né? É um nível completamente diferente de quadrinhos convencionais, quando se fala de uma graphic novel. Aí ele faz toda uma conversa com a justiça, que é essa estátua em cima do Old Bailey, né? E aí ele fala que ele vai destruir ela, né? Porque agora ela não é mais a justiça dele, não é mais a justiça do povo, ela é a justiça que deita com os homens de uniforme. Né? Então ele vai todo, não, já que esse símbolo não é mais um símbolo que representa, né, a justiça da população, certo? Ele merece ser destruído. Então é toda uma reflexão, né, sobre, beleza, a destruição do símbolo, a gente sabe, né, na história, a destruição de um símbolo também pode representar uma ruptura, um movimento, claro. Né? Então, né, há toda uma discussão aí que é bem ampla.
Falando de mais um aspecto que é característico da década de 80, até a gente pode falar a partir da década de 60, 70 e 80, que esses autores, né, cresceram nesse período, então está tudo relacionado. A gente tem a Eve, né, que é um personagem que algumas pessoas até pensam, né, que o V é o personagem principal, mas na minha opinião, né, o V ele é um personagem importante, mas a Eve é a central, né, na história do V, porque a história do V ela trata do amadurecimento da Eve, né, no momento, no início da narrativa, né, ela é uma figura frágil que precisa da proteção, no caso do seu futuro mentor, né, ela está ali naquela primeira imagem, né, uma mulher muito frágil, e no final da narrativa ela se torna uma mulher muito forte, decidida, e isso é interessante porque a gente está falando em um momento em que, se a gente pegar, né, quadrinhos, né, a gente tem as figuras, né, ligadas à representação das mulheres, elas não são dessa forma, assim, elas são muitas vezes, né, são aquelas representações bem toscas, né, como eu posso explicar, papéis secundários, papéis bem secundários. A Eve, ela tem um papel central, né, e eu acho isso muito importante, ela se torna uma mulher super forte, né, eu acho isso bem interessante na narrativa do V, né, quanto a esses grupos que eles estão sempre tentando né, chamar atenção nas suas narrativas. E aproveitando, né, claro, o V também é uma das minhas leituras de cabeceira, volta e meia, quando eu estou agora no período de confinamento, essas coisas todas, eu reli o V, né, nem qual vez que eu estou lendo o V, né, mas eu puxo meus quadrinhos antigos e começo a ler de novo, né, e eu concordo plenamente contigo, a história do V, ela não é a história, ou melhor, a história do V de Vingança não é a história do V, né, é da Eve, ela é o herói, tu colocaste ali, né, a jornada do herói, se dá toda com ela, porque o V já tem definido o que ele quer e como ele vai fazer, né? Tanto é que a própria figura dele, ela se compara muito mais a uma figura de mentor ou de tutor, né? Alguém que está mostrando o caminho para essa menina, né, que é uma mulher, mas ela ainda é muito ingênua no início, né? Ingênua, e é uma ingenuidade de mundo. Sim. Né? Não, aquela frase do Marx, não reconhecer a sua própria classe, né? Da onde veio, o que é a sua história, né? A história do seu local. Ela é muito ingênua. Ela está vivendo naquele mundo e acha que é assim mesmo e que está tudo bem e que tem coisas ruins, mas a gente vai levando. Mas o mundo é uma ditadura absurda, né? Na utopia do V de Vingança, né? Quando ela é salva pelo V, começa todo um processo de transformação dela, né? E o interessante que tu colocas aqui nesse slide, Eve, Valerie e Rosemary, né? A Rose, né? E um dos momentos mais importantes do amadurecimento da Eve é a Valerie e a Rosemary. Né? E eu não sei se tu vai falar sobre isso, mas para mim esse é um dos momentos mais marcantes, talvez um dos momentos mais polêmicos do V, mais do que explodir um parlamento, que é o momento em que ele chega a um ato extremamente radical de ruptura, né? De ruptura. Ele estava até então pegando a mão dela e diz, bom, agora tu vais ter que enfrentar as reais consequências das tuas ações. Se tu queres realmente fazer parte disso, você tem que saber o que você está... Não é brincadeira, né? E aí é o ato que eu acredito muitos conhecem, né? Que é o ato da tortura, o ato da sujeição a ela, a um confinamento radical ali. E, bom, eu deixo para tu falar isso aí, tu tem mais propriedade. Não, pode falar tranquilo. Essa carta, né, realmente o Marco colocou ali também, né, ela é muito bonita, sabe? Eu acho que é o ponto mais, né, emocionante da narrativa ali. E eu não vou focar, né, na carta, mas eu vou focar no próximo slide que eu consigo explicar isso aqui melhor.
Então, né, falando desses indivíduos, né, essa carta que a Eve recebe do V, né, é impossível não dar alguns spoilers, né, mas acho que a maior parte das pessoas já leram. Essa carta que a Eve recebe do V, ela foi escrita, certo, por uma pessoa, né, que estava presente nos campos de concentração, né, do Estado autoritário, né, totalitário ali do V de Vingança. É uma carta muito bonita que vai contar, né, o que aconteceu, as experiências que fizeram com eles. O V também estava, né, nesse campo de concentração, né, e eu analisei e pensei bastante, né, sobre o porquê da presença do campo de concentração no V for Vendetta. E é aquela mesma coisa, né? O amadurecimento e a leitura, né, de, de diferentes obras que vai fazendo a gente perceber as coisas diferentes. Então, por exemplo, assim, a primeira leitura que eu fiz do V, e eu vi os campos de concentração, eu pensei, bom, isso é uma referência, né, ao regime nazista, né, a Hitler. Só que eu comecei a observar que ele difícil, poucas vezes eles mencionam judeus, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu comecei a observar, né, que para quem já leu, né, o V, os indivíduos que são mais presentes nesse campo de concentração e nos experimentos são principalmente homossexuais, integrantes de esquerda e estrangeiros. Uhum. Aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre o contexto da Inglaterra de 80 e eu já sabia que a Margaret Thatcher era super conservadora, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas eu comecei a observar que alguns políticos britânicos defendiam a criação de campos de concentração para homossexuais. Por quê? Porque a gente está vivendo década de 80, ali, início da década de 90, a gente vai começar a falar em HIV, certo? Então, né, isso é visto, os homossexuais eles serão vistos como uma espécie, né, de grupo perigoso, mal visto, chamado grupo de risco. O grupo Né? de risco, né? Exatamente. É. E esses políticos eles vão falar isso, certo, para todos. O que o Moore e o Lloyd eles estão tentando avisar? Olha, reparem para cuidado com essa possibilidade. Notem os rumos, né, o que os nossos políticos estão defendendo. Eles se utilizam, né, de uma história prática, eles criam essa narrativa novamente, né, para avisar. Olhem o pensamento desse pessoal, né? Nós defendemos esse tipo de história, esse tipo de narrativa. A gente não quer isso e a gente está sempre avisando, certo? Então isso é muito corriqueiro. E eu achei isso uma coisa bem interessante, né, de ser analisada. E sem mencionar que na Inglaterra, né, se teve um período ainda na década de 70, né, e vai avançar até a década de 80, de legitimação da castração química, né, para grupos efetivos, né. Uhum. Todo o ato, primeiramente justificado de maneira bem preconceituosa mesmo, né, que isso ofendia a moral e a construção da família, depois começou a ser justificado pela questão do HIV e grupos ser considerados como transmissores, único e exclusivamente transmissores do HIV, né? Uhum. E se submetia pessoas à castração química, né? O que é uma monstruosidade, né? Depois, óbvio, isso foi revisto, mas essas medidas chegaram a ser tomadas, né? Como medidas provisórias, mas tomadas, né? E isso, e flertar com esse tipo de conduta é sempre perigoso. Né? E o V de Vingança ela é fantástico quando mostra que nos campos a grande maioria eram pessoas que viviam, que representavam, melhor dizendo, uma dinâmica de vida alternativa àquele status quo estabelecido, né? Quando eu digo status quo, é esse mundo aí, né, que apego a uma tradição idealizada, a um padrão de vida aí, né, que se naturalizou. Né? E isso é perigoso e assustador, sem referências ao mundo atual, tá? Isso é difícil, cara, isso é impossível. Só finalizar essa última parte aqui da análise, né, o último recorte que eu fiz do V, né, e não tem como ler o V de Vingança, né, e não pensar em atualidade, não pensar em Brasil, né. Essa imagem que eu acho fantástico, que ele vai no primeiro quadrinho, ele mostra ali o Mussolini, o Stalin, o Hitler,
E ele diz o seguinte, né, nós tivemos uma sucessão de malversadores, larápios, lunáticos, tomando sem número de decisões catastróficas. Isso é inegável. Aí ele pergunta depois, mas quem os elegeu? E aí tem aquela imagem, né, da família, certo, apática, frente à televisão, né, e é o relato do V. Eu acho que eu não preciso fazer grandes comentários com relação a isso, né, mas o V, né, ele é essa tentativa de reflexão constante. Ele é a tentativa, né, de avisar o tempo todo, ele tenta fazer essa história prática, e eu acho que, assim como a historiografia, ela também precisa fazer isso. Né? A historiografia, os historiadores, é por isso que eu me aproximo tanto, né, da visão deles, é que é essa ideia. Às vezes a gente tem que ser mais como eles, tem que tocar, apontar mais o dedo, falar mais. Porque se a gente simplesmente, né, produzir para os nossos pares, né, a história perde o sentido prático. Né? E eles conseguiram colocar um sentido prático para a história da Inglaterra da década de 1980. Né? E eu acho que isso é bem relevante. E da minha parte... Perdão, continua aí, eu já... Não, da minha parte sobre a pesquisa era basicamente isso. Eu acho aquele discurso da televisão ali, é quando ele invade o canal de televisão, né, e dá o discurso aos... Começa... eu chamo do discurso aos macacos, né, que ele começa lá falando sobre os macacos, a evolução humana, né, e todo o nosso desenvolvimento, até chegar a esse momento, né, que na época dele seria o suprassumo da inteligência humana, né, Sim. E aí começa a mostrar todos os resultados catastróficos, né, que não somente catastróficos, mas muitos deles foram catastróficos, né. De novo, né, isso daqui foi só um resumo, né, de tudo que tu trabalhas com V de Vingança. Eu já coloquei o link ali do livro do Felipe, tá? Rolem ali um pouquinho para cima, tá? Vocês vão encontrar já. Eu vou colar de novo, tá? Para quem quiser, tá aqui, ó. Valeu. O livro do Felipe, ele é gratuito, vocês podem baixar aí, leiam, né? E porque é fantástico. O Felipe faz todo esse levantamento, tanto de para trabalhar as questões de teoria da história, né? Teorias da história, flertando com narrativas e fazendo essa relação, usando a obra de V de Vingança, contextualizando muito bem a Inglaterra da década de 80 e trazendo referências assim fantásticas para a gente reler o V de Vingança, né? Porque depois, né, que algumas coisas são... Depois que entendemos um pouco mais o contexto de produção, quando chegamos na obra, fica mais claro, né, como tu mesmo colocaste, assim, a constante presença de câmeras, a constante vigia, né, que não é só as câmeras, mas os homens-dedo ali, né, toda hora, né, tateando a sociedade, né, a mídia, o papel da mídia quando ela está aliada diretamente a um determinado governo, né, quando o discurso é unificado, né, a manipulação de informações, né, a explosão do parlamento, ela é mascarada como uma reforma, né, que já era prevista, e assim vai, um jogo imenso que nós fazemos parte. Sim. E esse que é o grande ponto, eu acredito, né, da obra do V ali, e o Felipe ressalta lá mais no término do livro, né, que nós não estamos nós não estamos blindados a isso. Nós não estamos olhando de fora e vendo assim, uau, que horror isso. Nós fazemos parte. Mesmo quando a gente diz que horror isso, nós estamos dentro dessa grande dinâmica, né? E perceber isso é um primeiro passo para a gente começar a repensar o nosso papel enquanto historiador, inclusive, né? Nas produções e nos nossos objetos de pesquisa, inclusive. Felipe, e agora, só para concluir, nós já estamos aqui há 1 hora de bate-papo, eu te ouvi, é muito bom, né? Realmente, tu estás muito bem como professor, porque tu falas muito bem, muito tranquilo. Obrigado. Né? E no doutorado, hoje tu estás aí
né? Nós estávamos falando um pouco mais cedo, né? Que tu estás agora há quase o quê? Um mês, né? De defender Isso. a tua tese, né? O que tu tens trabalhado assim no campo da história? Tu me antecipaste dizendo que tu abriste esse leque, tu fizeste agora um caminho de desculpe usar o termo, né? Mas num amadurecimento teórico que te consolidas, de certa forma, como um autor de referência, né? Tu vais debater agora a teoria da história, né? E vais firmar a tua tese, não só usando uma obra dos quadrinhos como referência, mas vai expandir para o universo das mídias, correto? É isso? Isso. Então, no doutorado eu já dei um título agora, o título é longo também, né? Eu coloquei o nome do título é De Que Passado Nós Lembramos, uma reflexão sobre a representação do passado nas histórias em quadrinhos, na literatura, nos filmes e nos videogames. Então, eu tentei discutir um pouquinho sobre... Beleza, quando a gente pensa no passado, a gente remete, na maior parte das vezes, né, a nossa lembrança é muito mais comum, né, a gente pensar, sei lá, tá pensando na Idade Média, lembra de Game of Thrones, sabe? Então, a historiografia, ela vem perdendo, né, parte dessa... Já está sempre, né, nessa disputa de narrativa, mas a gente acabou perdendo um pouco, né, um pouco de espaço, né, nessa discussão, né, para essas outras formas de representação do passado. Então, o que eu acabei propondo? Eu acabei propondo, né, uma reflexão sobre 4 formas de narrativas diferentes, sendo que eu vou analisar todas elas enquanto narrativa. Eu não vou utilizar nenhuma metodologia específica de cada uma delas. Então, eu vou analisar a literatura, histórias em quadrinhos, jogos de videogames e filmes como uma narrativa, como algo que os autores construíram, né, de passados diferentes. E eu vou pegar, por exemplo, o jogo que eu selecionei foi o Assassin's Creed Syndicate, né? Então eu vou analisar como o capitalismo, certo, se apropria do passado para gerar, né, lucro. Eu selecionei um arco de histórias em quadrinhos dos X-Men, que é o X-Men Days of Future Past, né, que é para pensar, é bem legal, para pensar o passado esquecido, não me lembro como é que ficou em português, uma coisa por aí, né? Dias de um passado esquecido. Para pensar, né, como as minorias são representadas nas histórias em quadrinhos. Peguei um filme, que é um filme que nem todo mundo gosta dos X-Men, que é X-Men The Last Stand, né, que é aquele que da Fênix, não sei se vocês já assistiram, é um filme que nem todo mundo gosta, mas é um filme bacana, porque é um filme que vai trabalhar, né, com a lógica da cura mutante. Né? É o terceiro, né, de uma trilogia, da trilogia primeira dos X-Men, né? Isso. Ele vai trabalhar com a lógica da cura mutante, só que na verdade é uma metáfora, né, para homossexuais, certo? Então, os mutantes operando como metáfora para esses grupos. E a última obra que eu selecionei, né, para pensar, né, esses aspectos e como essas narrativas representam o passado, é uma obra da literatura que é do Tom Perrotta, que é The Leftovers, o nome do livro. E esse livro opera com a possibilidade do desaparecimento, né, de 2% da população mundial. Então, num determinado momento, né, ocorre o que ele chama de partida repentina e 2% da população mundial acabam desaparecendo. E aí o autor ele tenta pensar como a sociedade reage ao trauma. Então, eu fico, né, refletindo sobre como a literatura, como os videogames, como as histórias em quadrinhos, né, narram o passado. Certo? É basicamente isso. Fantástico, cara, fantástico. Agora tu vai ter... é interessante porque tu tá indo realmente, tu tá expandindo tu já consolidas uma tese e agora tu só reafirmas ela usando o material midiático, que é infinito, né? Tem muita coisa aí, daí pode pegar e vai te divertir aí olhando Netflix. Tem muita coisa. Inclusive, né, agora estou com o Amazon, né, para te referenciar, assisti o The Boys, e eu pensei que tu fosse usar o The Boys na tua tese. É legal. Pensei, né, porque
só como pensar a própria conduta do herói né, dentro do cenário, você dá uma análise também fantástica, né, de todas as personagens e a dinâmica do mercado e etc. Felipe, nós já estamos aí a 1h06 aí já de conversa. Foi assim, ladeira abaixo, né? Foi uma torrente d'água aí de informações. E eu mal senti, né, o tempo passar. Espero que também as pessoas que estão assistindo aí tenham também curtido e não tenham sentido o tempo pesar, né? Ouvindo o Felipe